Pessoal, finalmente o Vasco tem o seu novo treinador. Vasco e Fernando Diniz chegaram a um acordo e ele será oficializado aí em breve e é o novo técnico do Vasco. Vamos falar muito dessa chegada, os moldes da negociação, as notícias que temos aí a respeito do Fernando Diniz. Muita coisa para a gente falar dessa contratação agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco, de acordo com o Globoesporte.com. As partes se acertaram nos últimos detalhes que separavam o acordo de acontecer e a assinatura do contrato deverá acontecer ainda hoje. E hoje mesmo o Vasco deverá oficializar a contratação do Diniz. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Diniz já tenha sido oficializado pelo Vasco. A direção do Vasco diminuiu as diferenças salariais entre o que foi oferecido inicialmente e quanto o staff do treinador havia pedido inicialmente, que era na casa de 2 milhões de reais. As partes se alinharam nessa quinta-feira em relação à multa rescisória e ao salário do treinador. O contrato dele será até dezembro de 2026. Ele chega com um contrato até o fim do mandato aí do Pedrinho como presidente do Vasco. O Pedrinho e seus diretores mostraram otimismo no acerto desde o início. O ex-treinador do Cruzeiro e Fluminense, desde o começo das negociações, mostrou-se decidido a voltar a treinar o Vasco e sinalizou com a possibilidade de reduzir seu patamar salarial. Mas por uma questão de posicionamento no mercado, essa redução teria um certo limite, ou seja, o Fernando Diniz não queria diminuir drasticamente seus salários para não voltar a ser um treinador que ele era 3, 4 anos atrás, né? Antes de conquistar a Libertadores e de treinar a seleção brasileira e passar por grandes clubes aqui no Brasil. As negociações avançaram nas últimas 48 horas e tiveram um final feliz nessa quinta-feira. O GE apurou que a assinatura do contrato deve acontecer nas próximas horas e o Vasco tem urgência para anunciar o seu novo treinador. Ainda não sabemos se ele irá comandar a equipe do Vasco no jogo contra o Vitória. A delegação do Vasco deve ter ido ou já está lá em Salvador. Há outras fontes que confirmam que somente segunda-feira o Diniz irá começar o seu trabalho no Vasco. Com certeza ele deverá acompanhar esse jogo, talvez em Salvador, talvez no Rio de Janeiro mesmo aí, essa partida do Vasco contra o Vitória. Claramente ele já vinha acompanhando aí os últimos resultados do Vasco e com certeza ele deve ter percebido que pode fazer algo de diferente aí do que está acontecendo no Vasco, né? O torcedor vascaíno tem muito pé atrás com a chegada do Diniz pelos resultados que ele não conseguiu na última temporada e o início desse ano também, né? No ano passado foi muito mal no primeiro semestre no Fluminense e no segundo semestre ele tirou um título praticamente garantido do Cruzeiro da Sul-Americana e ainda tirou o time mineiro da Libertadores, posição que o clube esteve brigando o campeonato inteiro para conquistar. O Diniz fez péssimo trabalho no Cruzeiro e principalmente no Fluminense após ser campeão da Libertadores. Antes disso, conquistou o título da Libertadores no Fluminense em 2023, um título que para muitos caiu no colo do Fluminense devido à facilidade dos adversários do Fluminense, principalmente na final, Boca Juniors esfarelado, mas mesmo assim foi mérito dele, ele conseguiu a vitória, não conseguiu ir bem no Mundial, foi amassado pelo Manchester City, mas se o Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes hoje, é graças ao Fernando Diniz. E com certeza a situação dele com o Vasco se deu muito ao fator Pedrinho, né, cara? O Pedrinho pensa de maneira semelhante ao do Diniz, acha que esse time do Vasco tem condições de propor o jogo, o que eu não concordo em nada com isso. Eu acho que esse time do Vasco é um time para jogar mais fechado, mais reativo, porque não tem condições de propor o jogo com o Hugo Moura, com o Matheus Cocão, com o Paulo Henrique, que às vezes joga bem, às vezes joga muito mal, mas muitas vezes ele erra muito passe. Também Piton, numa péssima fase. Léo Jardim não é um goleiro que sabe jogar, um exímio jogador com os pés, principalmente com a defesa do Vasco ali, com o João Vitor e o Lucas Freitas, que na minha opinião está sendo o melhor zagueiro do Vasco, cara. Por mais que o Lucas Freitas não seja isso tudo, mas ele ainda se sobressai ao João Vitor, que é um péssimo zagueiro, né? Com certeza o Diniz terá muito trabalho ali para sair jogando de trás e vamos ter novamente um encontro de Diniz e Tietê no Vasco, né? Muitos já dizem que eles fizeram as pazes, esperamos que isso aconteça e que não crie nenhum tipo de racha com a chegada dele aí como treinador do Vasco e o Tietê seja um jogador potencializado pelo Diniz e que não tenha nenhum tipo de problema dentro do Vasco. Mas com certeza o fator Pedrinho foi determinante, a vontade da diretoria do Vasco em contar com o Diniz fez com que a negociação se arrastasse, logicamente, devido ao Vasco não ter grana, mas também do Diniz ter o bom senso que 2 milhões de reais não era possível para o Vasco pagar e ele aceitou reduzir aí um pouco seus salários. Há informações que o Vasco deverá pagar na casa de 1 milhão para ele,
Eu acho que deverá ser mais ou menos isso. Eu acho que mais que isso seria loucura, até porque os últimos trabalhos do Diniz, a gente acabou de falar, foram horrorosos, tanto no Fluminense e também no Cruzeiro no ano passado, e esperamos aí que dê certo, cara. Só nos resta isso, porque se der errado o Vasco vai para a segunda divisão. É simples. Se não der certo o Diniz no Vasco, o Vasco cai para a Série B do ano que vem. Infelizmente, podemos correr esses seríssimos riscos. Outra situação, foi trazido aí pelo Globoesporte.com que o Diniz teria pedido de 3 a 4 reforços para essa diretoria do Vasco. Não sabemos aí a que ponto o Vasco está disposto a contratar jogadores de qualidade na próxima janela de transferência. Porque contratar eles contratam, mas contratam jogadores horrorosos. Gastam muito dinheiro, 10, 15 milhões, 9 milhões em jogadores fracos. Somando todas essas contratações, só se salva um reforço, cara, que foi o Nuno Moreira. O Coutinho tá morto dentro de campo, um ex-jogador em atividade. E vem muito torcedor falando, o elenco do Vasco não consegue acompanhar o raciocínio do Coutinho. Você tá de sacanagem com a cara do torcedor, mano. O Coutinho anda dentro de campo, anda, é um ex-jogador em atividade, ele tem que estar jogando aí, fut7, jogando esse futebol amador aí que tá tendo hoje em dia aí, Kings League, acho que é um negócio assim o nome disso aí, mano. Devia estar jogando nisso, mano, porque profissionalmente ele não é mais jogador profissional, cara, tá de sacanagem. A partida de ontem dele foi nojenta, você vê um jogador do Vasco vestindo a camisa 11, lendária camisa 11, andando dentro de campo, o Vasco sendo humilhado, ele não tendo atitude alguma de pegar a bola, chamar o jogo para si. Não tô falando para voltar, para marcar, nem nada. É de construir alguma coisa, de tentar achar o Verratti uma melhor condição para fazer gol. Ele não faz isso. Eu concordo demais com as falas hoje pela manhã do Gustavo Villani, criticando duramente o Felipe Coutinho. Foi a crítica mais dura que eu vi de um jornalista em cima do Coutinho, porque a mídia não tá nem pro Vasco. Eles estão aí pro Flamengo, não pro Vasco. O que acontece no Vasco não faz diferença alguma, não faz cócegas em ninguém. Mas quando você vê a crítica de uma pessoa que tem um afeto pelo Vasco, é nítido que o Gustavo Villani tem um afeto pelo Vasco, o filho dele torce pelo Vasco, você vê que realmente alguma coisa está incomodando as pessoas que gostam do Vasco. Está incomodando o Coutinho, não consegue jogar, cara. Ele não consegue atuar, não consegue ajudar o Vasco de alguma forma. Tava parecendo que esse ano iria ser um ano melhor para ele, mas já caiu de novo. Já não tem um porte físico, não consegue manter o mesmo nível de atuação aí, jogo após jogo. Infelizmente, muito torcedor do Vasco ainda defende o Coutinho no Vasco, o que é um absurdo na minha opinião, porque ele não tá fazendo nada. Tem que ser cobrado assim como a gente cobra qualquer um outro jogador, como eu cobro o João Vitor, como eu cobro o Matheus Cocão, como eu cobro qualquer um jogador do Vasco. A torcida do Vasco não pode passar pano para jogador. Jogador que tá mal tem que ser cobrado. Não é por causa do nome, porque é cria, porque é o caralho a 4, mano. Tem que cobrar esses caras. Tem que cobrar. Não tá jogando nada, tem que ir pro banco ou até mesmo nem ser relacionado para jogos. Agora só resta o Diniz fazer um milagre com esse jogador que eu acho pouco provável. Eu acho muito pouco provável que o Diniz fará milagre nesse elenco do Vasco. E se perder o jogo pro Vitória, o Vasco já vai entrar na zona do rebaixamento e o Diniz já vai pegar o Vasco aí no Z4 na próxima rodada que ele comandar o Vasco aí. Deixa nos comentários o que você achou da contratação do Diniz. É caótico o cenário do Vasco, não chega na melhor condição, não temos o melhor elenco e eu temo pelo pior, caso o Vasco não acerte contratações. Ele pediu de 3 a 4 reforços, é pouco, precisa no mínimo 10, praticamente um time todo titular. É isso aí, pessoal. Valeu demais ter assistido até o final. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.